Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Agora ficou mais forte. Queridos, como é bom estar por aqui mais uma vez. Como é bom estar perto, de pessoas tão hospitaleiras, de sentir o calor humano. Como é bom ver as coisas mudando, A pandemia reduzindo, as vacinas chegando, a gente podendo ver a alegria de volta, Tantas pessoas que estavam enclausuradas, que estavam com medo, passando por situações complicadas, mas aos poucos, Deus vai agindo no nosso meio, abençoando, que aqueles que ainda estão mais depressivos, mais fechados no seu mundinho, no seu cantinho, que eles possam se destravar e saber que Deus tem algo especial na vida de cada um de nós. Nós temos uma missão a cumprir, Uma missão a cumprir aqui na terra. Não podemos parar de abençoar aqueles que nos rodeiam, de falar do amor de Cristo a tempo e fora de tempo, Arrumar meios por onde quer que andemos. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito interessante, que é a inteligência espiritual. Sabemos que existem várias formas, vários tipos de inteligências, mas a inteligência espiritual, ela é diferenciada. A gente vai ver um pouquinho disso e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Colossenses. Colossenses no capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, 9. E aqui o apóstolo Paulo, falando ao povo de Colossos, ele começa explanando algo diferente. Colossenses 1:9, e diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Senhor Deus amado, Pai eterno, fala, Senhor, aos nossos corações. Deus, transforma vidas nessa noite, que possamos sair daqui, ó Deus, regozijados com a Tua presença. Diferente, Pai, de quando entramos aqui para Te cultuar, que saiamos daqui sentindo o Teu agir, o Teu poder, o Teu cuidado, o Teu amor, e que possamos exercitar a cada dia, Pai, a nossa inteligência espiritual, que possamos exercitar a nossa comunhão contigo. Dá-nos da Tua paz e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O pastor Silas Malafaia, ele costuma dizer que quem tem inteligência espiritual consegue ver o que ninguém vê, consegue discernir o que ninguém discerne, consegue entender coisas que ninguém entende e realizar coisas que ninguém realiza. E é uma verdade, é impressionante o que faz em nós a visão, o conhecimento, a inteligência espiritual. Inteligência é um conjunto de funções psíquicas ou psicofisiológicas que contribui para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e de significado de fatos. É uma capacidade de raciocínio mesmo, que permite ao ser humano captar e analisar informações, compreender até coisas mais difíceis, mais abstratas, compreender ideias novas, tirar conclusões, aprender, desenvolver habilidades, até fazer planejamento para o futuro. Tudo isso vem de habilidades de raciocínio que nós chamamos de inteligência. É um conjunto de características intelectuais de uma pessoa a partir da sua memória,
do seu raciocínio, da lógica, da abstração, da imaginação, da percepção, compreensão das coisas. Então, uma série de fatores que tornam cada um de nós pessoas inteligentes. Estudos da psicologia e também da neurolinguística, eles definiram alguns tipos de inteligência. Por exemplo, podemos citar aqui a inteligência logístico-matemática. Rapaz, é impressionante como tem pessoas que têm uma habilidade com cálculo impressionante. Eu trabalhei numa usina de açúcar no interior do estado de Pernambuco, lá para a cidade de Primavera, depois de Escada, ali onde tem a Cachoeira do Urubu, né, uma cidade muito aconchegante também. E eu tinha um amigo que trabalhava comigo, que eu ficava impressionado com a capacidade de cálculo dele. Muitas vezes nós estávamos lá com nota fiscal, com algumas coisas, né? Eu que sou contador, lido muito com números, e muitas vezes a gente dava 2 números ali a ele, e na hora assim ele somava e já dava o resultado. E eu ficava impressionado, esse rapaz não pode não. Eu ia para a calculadora e realmente dava exatamente aquilo que ele tinha dito. Era uma habilidade para calcular assim, um raciocínio de divisão, de soma, de subtração impressionante. Então isso é uma inteligência especial. E a ciência estuda isso. Semelhantemente, nós podemos ver pessoas com uma inteligência linguística. São pessoas que elas têm uma habilidade em aprender um idioma, uma facilidade. Às vezes a gente muito mal fala o português, e quando tenta aprender o inglês ainda apanha um bocado. Mas tem pessoas que falam o português, o inglês, o francês, o mandarim e várias outras línguas numa facilidade tremenda. É um dom na nossa visão espiritual, e para a ciência é uma inteligência específica. É uma inteligência linguística. Tem aquelas outras que têm a inteligência musical, né? Tem pessoas que pegam a música de ouvido, né? Tem uma habilidade com os instrumentos, com música, coisa assim fora do comum. Então é uma inteligência especial. Tem também aqueles que têm uma inteligência espacial. É aquele que consegue ver do alto, né? Consegue imaginar a coisa como seria. É muito próprio de engenheiros, arquitetos, escultores, pintores, aqueles jogadores de xadrez, né? E já fica imaginando o que o outro pode jogar para ele poder fazer a estratégia ali. É uma visão diferenciada. Isso é uma inteligência. Existem pessoas que têm uma inteligência também corporal sinestésica. É aquela do movimento do corpo, os dançarinos. Gente, tem uns dançarinos aí com um molejo no corpo, né, incomum, né? A gente tenta chegar perto, não tem condição. É realmente uma habilidade diferenciada. É o que chama essa inteligência corporal sinestésica. Além de outras e outras que são estudadas pela ciência. Tem a intrapessoal, que vai muito dos psicanalistas, do personal. Tem aquela interpessoal ou social, daquelas pessoas que têm jeito para ser vendedor político, né? Aqueles líderes que sabem falar bem. Então, eles têm essa inteligência interpessoal. Tem aqueles outros que são mais naturalistas, aqueles outros que têm mais uma inteligência existencial, né? Os filósofos, os terapeutas, né? Pessoas até religiosas. E tem pessoas com múltiplas inteligências. Um pouquinho, né, de algumas dessas inteligências, e tem mais de uma. Um abençoado. O cérebro humano, ele tem essa capacidade de absorver muita coisa, né? Nós não usamos sequer 10% do que poderíamos usar em todo o nosso cérebro. Então, quando a gente começa a estudar um pouco sobre inteligência, a gente vê que nós temos muitos conhecimentos a serem absorvidos ainda. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe de nada. Ainda tem gente que tem soberba, né, que acha que é alguma coisa. Mas, na verdade, quanto mais você estuda, mais você vai descobrir que você menos sabe e que você precisa aprender mais. Né? Eu sou um estudioso, gosto muito de estudar. Fiz o curso técnico contábil, depois fiz superior, fiz administração. E aí eu fiz o curso teológico, ainda fiz uma pós-graduação na minha área. Obrigado, querida. E não paro de estudar, eu gosto, né? É uma coisa realmente de mim.
Mas cada vez que a gente vai se aperfeiçoando nos estudos, a gente vai descobrindo, né, que nós realmente não sabíamos de nada, aprendemos alguma coisa, ainda temos muito a aprender. Nos anos 90, começaram a fazer outros estudos específicos para as empresas. E aí descobriu-se que existia uma inteligência emocional. Tinha pessoas altamente inteligentes, mas quando colocavam ela em determinadas situações, elas não controlavam o seu emocional. E elas começavam a ter dificuldades no ambiente de trabalho. Então começou a se discutir, a se estudar a inteligência emocional das pessoas. Técnicas especiais para poder avaliar se determinados funcionários conseguiriam ou não viver ou trabalhar sob pressão em determinados ambientes. Em seguida veio uma inteligência artificial, que é aquela inteligência de engenharia, de produção. Hoje mesmo está muito avançado essa inteligência artificial, né, principalmente na área tecnológica. Uma inteligência positiva é uma capacidade de utilização da mente, de dons, de talentos, coisas bem específicas, e por aí vai. Tanto é que fizeram um QI, é um quociente de inteligência. Só que aí deu um problema, porque eles faziam os testes, descobriam que a pessoa era altamente inteligente. Tinha um QI, né, top, lá em cima. Mas quando a pessoa era colocada no ambiente com outras pessoas, ela já não se saía tão bem. Aquela inteligência era para algumas coisas, mas não eram para outras. E aí terminou não chegando onde eles queriam, e nessa questão de tentar descobrir a pessoa inteligente ideal. Mas hoje a gente não veio falar, né, da inteligência em si. Eu fiz esse preâmbulo, essa introdução, para que nós possamos entender a importância da inteligência principal. Além de todas essas outras habilidades, a principal para nós, na nossa vida, queridos, é a inteligência espiritual. Essa é diferenciada. Nenhuma dessas inteligências que falei aqui se compara à inteligência espiritual. Nenhuma delas é suficiente para fazer o homem entender o plano de Deus. Algumas perguntas básicas que a gente vai ver hoje, né? De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer aqui? Qual o propósito da minha vida? A gente vai ver isso hoje, queridos. Vamos ler a palavra de Deus, que fala um pouquinho para nós mais sobre a inteligência espiritual? Está lá em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 6 a 16, nós vamos ler. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 6. Primeira Coríntios 2, 6. E aqui o apóstolo Paulo está falando um pouquinho com o pessoal lá de Corinto. 1 Coríntios 2, 6, e diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E é por isso que lá em Colossenses, como nós lemos no início, diz que por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, cheios de toda sabedoria e inteligência espiritual. Amados, quando a gente começa a ter essa amplitude de conhecimento no mundo espiritual, quando a gente se conecta com Deus e mantém uma comunhão com Ele, nós conseguimos ver coisas que as pessoas ao nosso redor não vê. Às vezes a gente percebe coisas que as pessoas ao nosso redor não conseguem perceber. É uma conexão, é um sexto sentido diferenciado. E isso requer um exercício. O inimigo, ele consegue muitas vezes dominar as pessoas sem que elas percebam, porque é um domínio espiritual. Vocês lembram daquele episódio lá de Pedro? Estava Jesus com seus discípulos, está lá em Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A igreja de Cristo, amados, tem que estar alerta. Tem que ter essa visão espiritual, porque muitas vezes vão acontecer coisas no sentido, no intuito, no objetivo de destruir a igreja, ou de afastá-la dos seus principais objetivos. Vão fazer com que a igreja não tenha os olhos focados naquilo que Deus quer. Então, muitas vezes, vai deixar de fazer algumas obras, vai deixar de cuidar de pessoas, vai deixar de proclamar o evangelho, por situações que o inimigo vai colocando ao redor da igreja. Então, é essencial que a igreja esteja em alerta. Isso acontece conosco. Eu vou contar uma historinha para vocês. Certa vez, tinha lá 2 fazendeiros que viviam um ao lado do outro e tinham lá as suas plantações. E um deles tinha lá um burrinho que ficava ali no seu cercadozinho, ali no pasto, amarradinho. E o inimigo veio. E sabe o que foi que o inimigo fez? Ele foi lá e desatou o nozinho da corda do burrinho e soltou o burrinho. E quando ele soltou o burrinho correu para o pasto da outra fazenda e comeu a lavoura do outro fazendeiro. E o fazendeiro estava na sua casa, escutou um barulho, e quando ele saiu, que ele viu o burro estragando a lavoura que há tanto tempo ele semeou, ele passou no sol ali, arando, regando, cuidando, e quando começou a crescer, de repente chega aquele burrinho e sai comendo e derrubando e quebrando tudo, e aquele homem ficou transtornado. E ele saiu muito furioso, pegou uma espingarda que tinha lá e pá, atirou no burrinho. E quando ele atirou no burrinho, o burrinho caiu. Pelo barulho, o fazendeiro da outra fazenda, que deixou lá o seu burrinho amarrado, ele saiu para ver que barulho era aquele, e viu o homem armado com a espingarda atirando no seu burrinho.
E o homem não contou conversa, ele voltou para dentro da sua casa, pegou também a sua espingarda e pá, matou o homem. A mulher do fazendeiro que levou o tiro agora, escutou aquele barulho e saiu chorando. Foi ver o que tinha acontecido e viu que estava lá o burrinho morto, o seu marido morto. E ela também pegou a espingarda, olhou para o outro fazendeiro e pá, matou o outro fazendeiro. E a vizinhança escutou aquilo, ligou para a polícia chegou e prendeu a mulher. 2 famílias que se acabaram. E qual foi o motivo? Alguém soltou o burrinho. Não foi isso? Muitas vezes, amados, acontece isso na nossa casa, acontece isso no nosso trabalho, acontece isso na nossa igreja. Por falta de visão espiritual, da gente perceber o que o inimigo está fazendo, a gente, ao invés de corrigir o problema espiritual que está acontecendo, nós vamos na consequência. E aí a gente começa a ferir as pessoas. A gente começa a expulsar as pessoas. A gente começa a se degladiar como família. E é tudo que o inimigo quer. Quando o inimigo lança a seta dele, queridos, tudo que ele quer é exatamente isso. Que a gente não perceba que ele soltou o burrinho. E que a gente vá atrás das pessoas para magoá-las, para ofendê-las, para criar aquelas contendas. E com isso, a família cai. A igreja cai. As dissensões e as dificuldades começam a surgir. Isso é falta de visão espiritual. Porque quando nós temos visão espiritual, a gente vai perceber, epa, o inimigo está minando no meu terreno. Quantas e quantas vezes nós estamos lá na igreja e de repente chega um irmão e conta uma história lá que aconteceu, que perdeu o emprego, aí chega o outro que adoeceu, aí chega o outro que teve uma contenda com outro irmão ali, e começa um monte de confusão na igreja. A gente, epa, parou. Isso não é normal. Isso nunca foi normal. Tem algo acontecendo. E aí, vamos para a vigília, chama a igreja para a vigília, para oração, jejum, se coloca diante do Senhor. Deus, o que está acontecendo? O inimigo está soltando os burrinhos. E aí sim, a igreja começa a ter a visão espiritual. Queridos, é essencial na vida cristã que nós exercitemos a nossa visão espiritual, a nossa inteligência espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Resistir no dia mau. Nós temos que ter essa inteligência, essa visão, esse cuidado, essa conexão com Deus para entender quando o inimigo está agindo no nosso terreno. Não permitamos que o inimigo venha a prejudicar a nossa vida, a nossa igreja. Que a gente perceba que alguém soltou o burrinho. Epa, alguém soltou o burrinho. Vamos lá, prender esse burrinho de volta. A inteligência espiritual, amados, é uma habilidade sobrenatural dada por Deus. E é dada a todo aquele que foi regenerado, todo aquele que aceitou a Jesus, que nasceu de novo, que é uma nova criatura. E que nos faz entender as coisas espirituais e discerni-las. Nós lemos aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, se compreendem espiritualmente. Efésios 4, 13 e 14 reforça mais, dizendo: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá como todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não devemos ser crianças na fé. Temos que ter maturidade, a maturidade que Cristo tinha. Quantas e quantas situações nos foram colocadas na frente do Senhor, nosso Mestre, em quem devemos manter o foco e aprender com Ele. E Ele dava a resposta certa. Ele dava ali a ação certa. Por quê? Porque à noite, quando todos dormiam, Ele ia para o monte orar. Ele ia se fortalecer no espírito, ouvir o direcionamento do alto. E aí, quando era de manhã, que ele tinha que ir para a batalha espiritual, ele estava preparado. Então, amados, isso tem que ser um dever de casa nosso. Gálatas 5:22 nos fala ali do fruto do Espírito, né? Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos que exercitar isso diariamente. Isso vai fortalecer o nosso espírito. O nosso corpo é uma máquina composta de elementos biológicos do corpo, elementos do nosso DNA, do nosso corpo como um todo. E na cultura do reino de Deus, nós não nos satisfazemos com esse corpo mortal, porque nós nascemos para a eternidade. Nós nascemos para ser eterno. Eclesiastes 3:11 diz assim: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O ser humano, ele tem uma mania de idolatrar, né? Ele idolatra um cantor, um ator, ele idolatra coisas, bens, né? Ele tem essa coisa interna nele de idolatrar, mas isso sabia que está no nosso DNA espiritual, porque nós fomos criados para adorar. Só que a nossa adoração tem que ser a Deus, o nosso Criador, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que orienta, aquele que nos dá tudo o que precisamos e muitas vezes bem além do que nós precisamos. E aí, tudo isso, queridos, é que vai fortalecendo o nosso corpo, a nossa alma. Nós temos uma sede pelo aprendizado desde a gestação. Os nossos sentidos do nosso corpo, eles vão captando informações e a gente vai absorvendo e a gente vai crescendo. E aí nós vamos tendo um conhecimento no nosso corpo biológico, um conhecimento na nossa mente, nas coisas, né, que nós aprendemos na nossa alma e também no nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, queridos, ele é exatamente do tamanho de um vazio que cada um de nós tem. Cada um de nós tem um vazio aqui dentro. E o Espírito Santo, ele vem e preenche esse vazio. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus não dão lugar a Ele, porque Ele quer agir na vida de todos, indiscriminadamente. Mas existem pessoas que bloqueiam, que não querem. E aí eles ficam com esse vazio. E vão buscar esse vazio, sabe aonde? Nas coisas do mundo, nas drogas, nas bebidas, no sexo, nas festas, né? Na soberba, na ostentação. É o que mais nós vemos. As pessoas, elas parecem que ficam cegas. E parece não, realmente, espiritualmente, elas ficam totalmente cegas. E o inimigo vai soltando os burrinhos, né? Vai dando corda, vai jogando os laços. E a pessoa vai se afundando como numa areia movediça. Porque não tem visão espiritual. Não tem a inteligência que vem do Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados para estar conectados com Deus diariamente. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Temos que estar conectados com Ele. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, muitos anos antes de Jesus nascer, já adiantava isso, dizendo: e dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observei. Quando a gente fala em estar conectado com Deus, eu vou dar aqui um exemplo para ficar bem claro. Imagine aí você ter uma Smart TV, né? A Smart TV é aquela que você tem um Wi-Fi em casa e você já liga ela direto no Wi-Fi. E aí você liga lá no YouTube, no Facebook, né? Nas diversas programações, você assiste tudo que tiver na internet pela sua televisão. Mas imagine aí que essa Smart TV, de repente, ela esteja com a Wi-Fi desligada. Ela não está lá ligado ao Wi-Fi, não está parametrizado. Aí o que vai acontecer? Você vai só assistir aqueles canaizinhos, né, abertos. Você pode ter acesso a uma conexão muito maior, mas você não vai usar porque a sua Wi-Fi está desconectada. Ou pelo menos você não botou lá a senha, né? E aí você não vai ter esse acesso. Semelhantemente, queridos, é no mundo espiritual. Nós temos acesso a uma Wi-Fi espiritual tremenda. Tremenda. Mas a gente não usa muitas vezes. Muitas vezes a gente fica como se fosse com um celular sem os dados móveis, né? Sem a conexão dos dados móveis. Nós ficamos ali, muitas vezes, com um 3G, né? Com poucos dados, em vez de ter um Wi-Fi potente, ligada constantemente. A nossa espiritualidade, ela precisa estar assim como a Smart TV devidamente ligada na Wi-Fi. Com o nosso celular conectado com Deus. Nosso celular espiritual, conectados com Deus. Para a gente poder entender as coisas espirituais. E nós vivemos num mundo cercado de seres espirituais ao nosso redor. Nós estamos nesse mundo, queridos, como aquele que entra num quarto escuro sem ver o seu adversário. Imagina, lhe colocar dentro de um quarto escuro e o adversário lhe vê e você não o vê. Você só vai levar tapa, né, numa orelha, numa outra, passar rasteira e você caindo, porque você não está vendo. O seu inimigo lhe vê e você não o vê. Mas quando você está conectado nessa visão espiritual com Deus, aí os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Aleluia. Aí ninguém toca. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não é assim? É promessa de Deus. E Deus não mente, Deus não falha. E aí os anjos do Senhor nos protegem, a gente anda, a gente viaja, a gente enfrenta a pandemia, a gente enfrenta o que foi o anjo do Senhor está ali, ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando. Nós precisamos, queridos, dia após dia, aprender mais, exercer mais nosso conhecimento espiritual. Nós temos aí uma linha aberta de conexão com Deus. Ela estava fechada, é verdade. Ela estava fechada. Mas quando Jesus veio e Ele pagou o preço, Ele derramou aquele sangue ali na cruz e disse: está pago, está consumado. Aquilo, né, que era o véu que separava, ele se rasgou de alto a baixo. E não tem mais separação entre nós e o Deus eterno, Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Supremo Deus, o Senhor dos Exércitos. Então, amados, nós temos conexão direta com Ele, através do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. E se nós entendemos isso, se nós praticamos, utilizamos essa conexão, essa Wi-Fi do Senhor, nós vamos ser pessoas muito melhores. Nós vamos ter a sabedoria de Deus. Nós vamos ter a inteligência que vem do alto, que vai nos fazer enfrentar as dificuldades dessa vida. Você vai ter aquela pessoa difícil de se lidar, mas você vai ter aquela habilidade, aquele jogo de cintura para lidar com aquela pessoa. Você vai enfrentar dificuldades na sua casa, na sua família, no seu trabalho,
de cabeça erguida, porque você sabe que mesmo que você caia, que você erre, que você passe por algum momento turbulento, em seguida vem um dia lindo. Depois da tempestade vai vir um dia lindo. As coisas vão mudar. Depois de uma pandemia, voltam as coisas a funcionar. O trabalho volta, a igreja volta, as pessoas voltam. E Deus vai continuar nos abençoando. Saibam, irmãos, amados irmãos, que nenhum destes que partiram, eles não partiram por conta da pandemia em si. Eles partiram porque o Senhor chamou. E nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. E quando a gente cumpre essa missão, a gente retorna para a casa do Pai para viver eternamente. Isso, quem tem visão espiritual, quem tem essa conexão com Deus, tem essa certeza no coração. Tem essa tranquilidade de saber que enquanto estiver aqui, tem uma missão a cumprir. E no dia que não estiver mais aqui, é porque o Papai do Céu chamou de volta. E nós precisamos exercitar isso. As Escrituras nos ensinam a todo momento. E para findar a nosso aprendizado na noite de hoje, eu prometi a vocês lá no início que nós íamos responder algumas perguntas que muitas pessoas no mundo sempre fazem. A primeira pergunta: quem sou eu? Eita, quem sou eu? Amados, sabe quem sou eu? Eu sou um príncipe. Eu sou filho do rei. Eu sou o amado do Senhor. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Você é especial. Aquela morte da cruz, do único filho do Deus, teve um preço tremendo. E foi por cada um de nós, amados. Então nós somos valiosos. Deus se entristece quando vê um filho seu morrendo nas drogas. Como esse Lázaro aí que foi, tão caçado aí, estilhaçado de balas. Deus não se agrada disso, amados. Deus quer que nós sejamos pessoas melhores, pessoas aperfeiçoadas, para o louvor da glória dele eternamente. Nós somos filhos amados de Deus. Não permita que o inimigo solte os burrinhos dizendo que você não serve, que você é pequeno, que você é fraco, que você é feio, que você esqueça isso. Você é um amado de Deus. Aleluia. De onde eu vim? Eu vim do coração de Deus. Eu vim do coração de Deus. Ele reservou um espaço para mim na eternidade, lá no início do mundo. É de onde eu vim. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou aprendendo a usar a Wi-Fi de Deus. Eu estou aprendendo a amar o meu próximo. Eu estou aprendendo a ser como Jesus foi e como Jesus ensinou. Então nós estamos sendo melhorados dia após dia. Quais são as minhas competências, os meus dons? Até onde eu posso chegar? Queridos, eu não tenho limite. Não temos limites, porque quando a gente chega no nosso limite, entra o limite de Deus. Aleluia. Quando Moisés chegou ali na frente do Mar Vermelho, que ele olhou para frente e viu só o mar, que ele olhou para trás e viu lá as carroças do faraó perseguindo, que ele chegou ali sem saber o que fazer, ele clamou: Senhor, e agora? E aí Deus diz: filho, toca, diga ao povo que marche. E ele foi lá e tocou nas águas do mar, e o mar se abriu no meio, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos visão espiritual, inteligência espiritual para entender as coisas espirituais, o sobrenatural acontece na nossa vida. Coisas impossíveis acontecem na nossa vida. E aquele mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. Quando chega o nosso limite, entra o limite de Deus. Não tenhamos medo, amados. E por fim, para onde eu vou? Se eu vim do coração de Deus, eu vou voltar para o reino eterno
do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente entende isso, queridos, nós entendemos que nós somos embaixadores do Rei, filhos do Rei. Nós temos um potencial tremendo. Nós nascemos para ser pessoas felizes. Aleluia. Nosso Deus nos ama, amado. E Ele ama igualmente a cada um de nós. Não pensem que aqueles que são drogados, aqueles que estão se prostituindo, aqueles homossexuais, aquelas prostitutas, aqueles detentos das penitenciárias, que Deus não os ama, não. Pelo contrário, Deus ama mais ainda eles. Porque eles ficam como aquele filho pródigo que se afastou, que morreu, que se havia perdido, que estava morto. Mas muitos que ouvem a voz de Deus e retornam, ele tem como aquele filho que retornou. O filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E Deus o abraça e o coloca como filho na mesa do rei. Então, amados, a nossa maior missão, como filhos do rei, é falar desse amor. É trazer as pessoas que estão aí se perdendo no mundo. O inimigo soltando os burrinhos aí, levando tantas famílias, tantas pessoas. E a nossa missão é amar essas pessoas, confiar em Deus, saber que nós não temos limite. Nosso limite encerrou, Deus coloca o dele e aí é eterno. Essa igreja, amados, é uma igreja que vai crescer, que ela tem um potencial tremendo. E eu creio, hoje nós já fechamos aqui com o pastor algumas estratégias, né? Já vimos uma conta bancária. No próximo domingo já vai estar sendo divulgado o Pix da igreja. E a gente vai atrás daqueles que estão distantes, que um dia sentaram nesses bancos e que depois dessa pandemia não retornaram ainda. Nós vamos buscar um a um nas suas casas, porque nós amamos. E vamos incentivar essas pessoas a buscar outras e outras e outras. E o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Recursos financeiros não é problema na casa do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Então, amados, que o Senhor, pois, nos abençoe, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que nós jamais desanimemos na obra do Senhor, mas que nós possamos participar da ceia do Senhor como esse memorial. Um memorial que nos prepara para esse mesmo memorial na eternidade. Porque nós teremos uma ceia especial com Jesus. É promessa dele. Então, queridos, nós vamos encerrar. E o pastor Antônio estará nesse momento ministrando para nós a ceia do Senhor. E que nós possamos participar com esse sentimento de que nós somos pertencentes ao reino de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Vamos ficar de pé, amados, vamos orar. E eu quero abençoar a tua vida. Não só você que está aqui conosco, mas você que está nos ouvindo aí nas redes sociais. Saiba, querido, que você é um amado, você é uma amada do Senhor. E se você está passando por algum problema, um problema de desemprego, problema de doença na sua casa, na sua família, com seus amigos, se você está passando por problemas depressivos, problemas de convívio social ali dentro da sua família, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa entrar na tua vida, entrar na tua casa, entrar na tua família e fazer o milagre acontecer. Fecha teus olhos, queridos. Deus de amor, Pai eterno, nós cremos em Ti, Senhor. Confiamos, ó Deus, no Teu poder. Ai de nós, se não fosse a Tua presença no nosso meio, Pai. Deus de amor, como é bom sentir o poder do Teu Espírito Santo, o agir do Teu Espírito em nós. Deus de amor, que Tu possa, ó Deus, entrar nestes corações que Te ouvem. Tu possa entrar nessas casas, nessas famílias. Ó Deus, nós ministramos cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cura, ó Deus, os que estão enfermos. Os que estão enlutados, Deus, consola, Pai. Os que estão, Senhor, desempregados, que Tu possa prover. Que Tu possa, Senhor, abrir portas de emprego. Que Tu possa, Senhor, aquietar corações. Deus de amor, esses que estão ainda, Senhor, com medo.
Ó Deus, esses que estão ainda depressivos. Ó Deus, que esses males caiam por terra agora, em nome de Jesus. Ó Deus, liberta, Pai, restaura e transforma o teu povo. E continua a falar conosco. Que possamos continuar sentindo a tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, pastor Antônio. Aleluia.